Uma boa noite a todos. Sintam-se todos muito bem-vindos. É com alegria e emoção que nesta noite, 21 de setembro do ano de 2012, damos início a mais uma atividade em comemoração aos 70 anos de fundação da entidade que promove este evento, a Associação Espírita Luz e Caridade. Em 15 de fevereiro de 1942, após várias reuniões e estudos pioneiros, um grupo de pessoas de número expressivo para a época fundaram a Sociedade Espírita Luz e Caridade, hoje Associação Espírita Luz e Caridade, a ACELC, tendo como seu primeiro presidente o senhor Antônio Schlegel. Uma nova era de espiritualidade se inicia no solo soledadense. Consolida-se em seus 70 anos em nível local e regional, como poço de luz, fonte de socorro, escola de almas, oásis de bênçãos, cumprindo seu papel de contínuo trabalho na seara do Cristo em prol do crescimento, evolução, aprendizado e transformação do ser humano, acolhendo com amor todos quantos a buscam como educandário intelecto moral do espírito imortal. Solicitamos a todos que desliguem, por favor, seus celulares ou coloquem no silencioso. Iniciando a atividade da noite, convidamos a presidente da Associação Espírita Luz e Caridade, Miguelina da Silva Quevedo, para acompanhar o nosso palestrante, Sérgio Luiz da Silva Lopes, até a mesa. Convidamos a senhora Miguelina para que encaminhe a prece de abertura. Convidamos a todo, então, neste momento, para elevarmos o nosso pensamento em conexão com as energias e fluidos superiores que já se fazem instalados neste local, para que assim mentes e corações despertos, elevados em direção às energias superiores, possamos aproveitar com intensidade as reflexões à luz da doutrina espírita que o nosso querido irmão expositor vem nos trazer. Rogamos a Ti, Jesus, modelo e mestre de nossas vidas, que possamos, ao aqui refletirmos, deixar calar os ensinamentos do Teu Evangelho em nossos corações. E como o Teu Evangelho nos ensina, possa ser a espiritualidade o pano de fundo de nossas vidas, dando a cada um individualmente e compartilhando com o nosso semelhante momentos de paz, serenidade e muito amor.
Obrigado, Jesus, por mais esta noite, por mais este presente celestial que nos é ofertado com a presença de Sérgio Lopes na cidade de Soledade. E temos a certeza que os teus caravaneiros da luz, com ele que trazem fluidos profundos, que haverão de acolher, fortalecer e alimentar a todos nós. Obrigado. Passamos de imediato à apresentação do palestrante. Sérgio Luiz da Silva Lopes reside em Pelotas. É médico e psicoterapeuta, especialista em psiquiatria pela Associação Médica Brasileira de Psiquiatria. Exerce a profissão na cidade de Pelotas. Ex-diretor clínico do Hospital Espírita de Pelotas. Trabalhador do Lar Espírita Assistencial Irmão Fabiano de Cristo. Conferencista nacional e internacional no movimento espírita. Já proferiu palestras pelo Brasil e no exterior, em países como Uruguai, Portugal, Alemanha, Holanda, Suíça, Bélgica, Inglaterra, Luxemburgo e Espanha. Fundador e presidente da AME, Associação Médico Espírita de Pelotas. Autor de livros como Leis Morais e Saúde Mental. Nós temos a disponibilidade, então, das obras do Sérgio, que nós estamos mostrando aqui. E também Conectando Ciência, Saúde e Espiritualidade. Este em parceria com alguns colegas. Sérgio abordará o tema O impacto da espiritualidade na saúde humana. Após a palestra, Sérgio estará autografando suas obras aqui no palco. Nós temos elas à venda, então, na entrada do saguão. Passamos, então, a palavra ao nosso palestrante. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar de volta à Soledade depois de 3 anos, quando já estivemos aqui nesse mesmo lugar no ano de 2009, abordando a temática do suicídio e da depressão. Mas hoje nós queremos conversar com os companheiros, com os amigos, uma outra temática que tem uma ligação muito estreita com os assuntos relacionados à saúde. O impacto da espiritualidade na saúde humana. As notícias são boas. Nós vivemos uma época de muitas bênçãos, de muita esperança, de muitas descobertas positivas para a humanidade. Depois de um tempo muito longo de humanidade, onde as nossas dificuldades, principalmente as dificuldades materiais, eram enormes, hoje nós já podemos contar com avanços na área da ciência e particularmente ao que nos toca mais de perto dentro da medicina, a resolução de antigos problemas de saúde, antigas doenças até então incuráveis, que hoje já temos possibilidade de anunciar com muita alegria que boa parte das doenças já são curáveis. O ser humano hoje é mais feliz. O ser humano hoje vive melhor. Ao contrário do que muita gente pensa, que antigamente era melhor, na verdade, nós temos hoje
uma série de resultados, de constatações que provam que a nossa vida é muito melhor nos dias de hoje. Muito embora os problemas que continuem, as grandes dificuldades do mundo que ainda são muito presentes, a nossa vida melhorou bastante. Rapidamente perguntando a vocês, levanta a mão, quem quer viver mais de 100 anos? Levanta, pode levantar a mão. Mesmo que fique gaga e esquecido. Viver bem, né? Pois é. Todos nós queremos viver bastante. E todos nós queremos viver bastante e bem. A notícia boa é que nós já estamos vivendo praticamente o dobro do que se vivia em 1940, 1950. O que a humanidade demorou mais de 800 gerações para alcançar, em menos de 100 anos, pouco mais de 50 anos, nós conseguimos aumentar a expectativa média de vida praticamente dos 50 anos de idade para os 80 anos de idade. Isso é uma notícia positiva, porque as novas pesquisas demonstram que a nossa vida, o tempo de duração de vida física, está aumentando. E em poucos anos provavelmente vai passar dos 100 anos de idade. Mas é claro que fica o desafio de nós vivermos mais, mas vivermos bem. De estarmos saudáveis, de termos saúde física e mental. E sabemos, portanto, que é muito difícil que a gente consiga viver melhor se nós não agregarmos a questão da espiritualidade dentro do contexto da saúde. Não é desse século que a nossa vida ela já apresente avanços. Nós sabemos que no século das luzes, no século da época de Darwin, de Kardec, de Pasteur, as grandes descobertas, os grandes avanços já estavam a caminho. Mas foi realmente no século XX que nós podemos alcançar, podemos perceber que todas essas realidades foram realmente se consolidando. No ano de 1950, mais ou menos, se imaginava que o ser humano tivesse mais ou menos 50 bilhões de neurônios. E se achava muito, porque parecia que essa quantidade de neurônios era o suficiente para garantir todo o potencial da vida humana. Mas depois do advento da microscopia eletrônica, após os anos 50 e mais particularmente os anos 70, já se viu que nós tínhamos em torno de 70 bilhões de neurônios. Embora morrendo diariamente neurônios aos milhares, se percebeu que essas mortes neuronais não eram suficientes para comprometer severamente a nossa vida mental. Depois dos anos 70, em torno dos anos 90, se viu que nós não temos 70 bilhões de neurônios, nós temos mais de 100 bilhões de neurônios. E, portanto, esses 100 bilhões de neurônios a mais, eles têm uma capacidade que também antigamente se pensava que era impossível, que após uma morte neuronal nada mais acontecia. E vimos que algumas conexões neurais são capazes de se realizarem mesmo depois de algumas dificuldades de funcionamento cerebral. Isso é tão importante que atualmente se estuda a neuroplasticidade, a possibilidade da nossa mente, do nosso cérebro, de se refazer de traumas, ou de nós termos outros recursos nessa complexa máquina cerebral de criatividade, de potencialidades, de alternativas. A notícia boa para os homens é que os homens têm alguns bilhões de neurônios a mais que as mulheres. Sabia? A notícia boa para as mulheres é que isso não serve para nada, porque na verdade nós não utilizamos ainda. É como se fosse uma reserva técnica que nós estamos guardando para no futuro da humanidade, quem sabe, nós conseguirmos ter mais resultados, mais respostas positivas no nosso funcionamento mental. Então,
A medicina, ela avançou muito. Nós sabemos, por exemplo, que na nossa vida atual, nós temos possibilidade de alcançar alternativas de qualidade de vida se uma pessoa se cuidar fisicamente, se cuidar através de exames, se cuidar através de tratamentos. E nesse aspecto, temos que falar objetivamente num tipo de medicina, que é a medicina preventiva, aquela que se importa antes, que se ocupa antes das doenças surgirem. E está provado que se nós cuidarmos antes da nossa saúde física, se cuidarmos antes das nossas taxas sanguíneas, se nós já formos cuidando de termos algum tipo de atividade